Olá pessoal, então, hoje estamos começando Geometria Espacial, uma revisão do que caiu na URGS. Nós vamos começar com a questão número 36 de 2016, dá uma olhada nela aí. Bom, então ele está me dando as três medidas, x mais 4 e x menos 1, e eu sei que o volume de um paralelepípedo é dado pela multiplicação dos três valores que são dados, comprimento, largura e altura, ok? Então, nós vamos ter x vezes x mais 4 vezes x menos 1, e isso tem que ser igual ao volume que o problema está me dando, que é 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois aqui primeiro. Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, mais 4x e menos 4, e vou trazer já o 12 para cá. Multiplicando x aqui, nós vamos ter x na 3 menos x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, menos 4x menos 12 igual a zero. Então, juntando esses termos, nós vamos ter x na 3 mais 3x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. Bom, então eu tenho aqui uma equação de terceiro grau. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Bom, basta olhar o seguinte, nós temos quatro termos. Podemos dividir ela 2 em 2 e fazer fator comum. Então, ó, x3 e x2. O que a gente tem em comum nesses termos aqui? Cada um deles tem x2. Então, do x3 eu tiro 2, vai ficar 1. Dos 2 eu vou tirar os 2 e vai ficar o 3. Aqui, o que eu tenho em comum? Ó? O menos. E o 4, ele está dentro do 4 e do 12. Ó. O 12 eu posso escrever como sendo 4 vezes 3. Então, o 4 é comum. Tirando 4 de cada um deles, vai sobrar o x mais o 3. Lembrando que o menos é fator comum, ele troca o sinal desses dois. E agora os parênteses são iguais. Então, nós vamos ter x mais 3 vezes o x ao quadrado menos 4. Isso igual a zero. Agora a gente consegue resolver. Como? Vou pegar cada parênteses desses e igualar a zero. Então, começando por esse aqui. X mais 3 igual a zero, logo x igual a menos 3. Esse eu não posso utilizar porque eu estou falando em medidas, no volume. E eu não posso ter o lado negativo. Então, menos 3 já está fora. Pegando agora, o x ao quadrado menos 4 igual a zero. Passo o menos 4 para o outro lado, vai ficar mais 4. E tira a raiz do 4. Isso vai dar mais ou menos 2. Ou seja, x igual a 2 e x igual a menos 2. Mesma coisa do menos 3. Esse número não vale. Então, eu vou ficar com x sendo 2. Então, daqui eu vou ter os lados. Ó. 2 mais 4 dá 6. Aqui vai ser 2. E aqui 2 menos 1, que dá 1. Então, 6, 2 e 1, que é a nossa resposta. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 40 de 2016. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então ele está me dando que o volume do cilindro é de 2 litros e ele quer ver qual é o raio para uma semi-esfera. Bom, eu sei que a esfera ela é dado o volume por 4π r na terceira dividido por 3. Ele quer essa resposta em centímetro. Então, nós temos que ter bastante cuidado que, quando eu estou falando em litro, existe uma relação de 1 dm cúbico, ele é 1 litro. Se eu quero passar para 2 litros, eu tenho 2 decímetros cúbicos. Então, pode ver que o 2, ele está no decímetro cúbico, aqui na tabelinha de conversão. E eu quero ir para onde? Eu quero ir para o centímetro. Então, eu aqui, como nós estamos falando de um volume que é na terceira dimensão, tá? Eu preciso em cada casinha colocar 3 números. Então, aqui nós vamos passar isso
para 2.000 centímetros cúbicos. É o que nós temos. Então, agora a gente vai poder achar o raio dessa esfera, dessa semisfera. Então, eu vou dividir isso aqui por 2, tá? Então, se eu botar um umzinho aqui embaixo, o que, que vai acontecer? Vai mudar para multiplicação e esse número inverte. Então, vai ficar 1/2. Então, isso vai ser 4πr3 sobre 6. E agora, com esse valor, eu vou igualar aos 2.000, que é o que eu tenho, centímetros cúbicos, já que a nossa resposta pede centímetro. O 6 eu vou passar para o outro lado. Isso vai nos dar 12.000. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, isso vai nos dar 3.000. E como ele está falando em um número inteiro mais próximo, em vez de usar o π sendo 3,14, eu vou usar o π como sendo 3. E aí eu passo esse 3 dividindo. Então, nós vamos ter que raio ao cubo é igual a 1.000. Agora, basta retirar a raiz cúbica de 1.000. 1.000 é a mesma coisa que 10 na terceira. Então, 13 e 3 corto, o nosso raio vai ser 10. Certo? Vamos, então, para mais uma questão. Questão 41 de 2016. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, ele está querendo, então, calcular o volume da figura interna dentro desse paralelepípedo. É a mesma coisa que calcular um volume de uma pirâmide, onde a nossa base está aqui no chão, ó. E a nossa base aqui, ela é triangular. Então, o volume de uma pirâmide é dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, nossa base é um triângulo retângulo. Então, base vezes a altura dividido por 2 vezes a altura do sólido dividido por 3. Base 10, a gente pode considerar, vezes esse pedacinho aqui, que eu vou dizer que é o 3 ou o 6, tanto faz, porque está dentro de uma multiplicação, tá? Vezes a altura, que é 6. Vamos dizer que esse valor é 6. Ó. 6, 3 e o 10 aqui da base. Tudo isso dividido por 3. Eu posso pegar o 2 e dividir pelo 10, que vai dar 5. Esse 2 some. Então, esse 3 vai poder eliminar com esse 3. E 5 vezes 3, 5 vezes 6, dá 30, que é a nossa resposta correta. Bem fácil e simples de fazer, tá? Apareceu uma figura dentro, normalmente a URGS coloca como sendo uma pirâmide, ok? Vamos para a próxima. 2016, 42, vamos dar uma olhada nela aí. Bom, aqui ele só está querendo o gráfico de quando a gente botar uma torneira aqui e começar a encher. Isso aqui é tu ter imaginação com o que vai acontecer, tá? O que que acontece? Quando tu começa a botar água, aqui, como ele é um lugar pequenininho, ele tende a aumentar a sua altura rápido. Só que depois, como a boca vai abrindo, ele vai diminuindo essa vazão. Então, ela começa rápido até que ela vai se estabilizar. Então, isso é a nossa resposta, é a letra D, certo? Vamos para a próxima. Questão 48 de 2016. Vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui? Eu troquei o nome por letras para ficar mais fácil, tá? Então, cubo X, cilindro Y, cone Z, pirâmide W. E ele me dá as relações que 2x mais 2y é 180, 3x mais z é 110 e 2y mais 3w é igual a 150. Olhando nessa primeira aqui, ó, nós já temos o x mais y aqui embaixo, ó,
que a gente pode até trocar. Basta dividir toda ela por 2. Então, nós vamos ter que x mais y é igual a 90. Aqui a gente já teria os 90, faltando achar o 2e e o 2w. Bom, como nós temos uma relação entre o cubo e a pirâmide, já que estão falando que as alturas são as mesmas, e dentro do cilindro e o cone os raios são os mesmos, nós sabemos que a pirâmide sempre é 1/3 do valor do cubo. E no o cilindro, o cone, no caso, também é 1/3 do valor do cilindro. E aqui, então, surgem duas relações que me ajudam a trabalhar com essas duas aqui. Porque eu preciso achar o valor do z e o valor do w. Então, aqui, eu vou isolar o x. Vou passar o 3 para lá. Então, x é 3 vezes o w. E aqui vou isolar o y, passando o 3 também para o outro lado. Isso vai dar 3z. Então, aqui onde tem o x e onde tem o y, eu posso substituir. Então, ó, 3 vezes o x, nesse caso é 3w, mais o z, continua z, tá? Que é o que a gente quer. Isso é igual a 110. Logo, eu vou ter 9w mais z igual a 110. Na outra, nós vamos ter 2 vezes o y, então 2 vezes o 3z, mais 3w igual a 150. Então, nós vamos ter aqui 6z mais 3w igual a 150. Eu posso dividir essa aqui por 3, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, 2z mais w igual a 50. Então, aqui a gente vai fechar um sisteminha com w e z. Vamos botar o z primeiro. Posso aqui na primeira isolar o z. Então, vamos ter 110 menos 9w. Substituímos aqui o z. Isso vai dar 220 menos 18w mais w igual a 50. Então, aqui vai dar menos 17w igual. Passa o 220 para o outro lado, fazendo a subtração da menos 150. Então, o nosso w aqui vai ser menos 170 dividido por menos 17. O que vai nos dar que o w vale 10. Certo? Agora, substitui aqui. 110 menos 9 vezes 10. Isso vai nos dar 90. Logo, z vale 20. Agora aqui, 2 vezes o z. Então, 2 vezes o 20. Mais 2 vezes o 10. Isso vai ser 90 mais 40 mais 20. Logo, isso vai nos dar a resposta de 150. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. URGS 2017, questão 45. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, essa questão ela trouxe bastante dificuldade, principalmente em enxergar as áreas que estão sendo... os volumes que estão sendo retirados de dentro dessa figura para acharmos somente a parte sombreada, tá? Se vocês olharem ali, aqui no quadro é meio difícil de se enxergar, mas aqui nessa parte de baixo, até o F, nós temos uma pirâmide que está saindo. E aqui desse parte de cima, nós também temos uma pirâmide idêntica a essa, saindo da figura. Então, nós estamos tirando duas da frente. E pode ver que uma aqui atrás também sai, e devido a esse pontilhado que é feito aqui, ó, esse pontilhado representa essa mesma linha que está passando aqui no meio, ó, onde está tirando uma parte de cima e uma de baixo, lá atrás também.
tiramos uma de cima e vamos tirar uma de baixo. Então, nós estamos tirando 4 pirâmides dentro dessa figura, certo? E o volume dessa pirâmide, então, é dada por área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o seguinte, como a base ela é um triângulo, ó, que está aqui embaixo, ó, então nós vamos ter base vezes a altura dividido por 2, vezes a altura do sólido, dividido por 3. Vamos ver aqui os valores que nós temos. Então, 4 é a nossa base. A altura desse triângulozinho é 2, estou vendo a base, então é o chão. Tudo isso dividido por 2, vezes a altura que é 3. Tudo isso sobre 3. Então, ó, 2 e 2 corta. 3 e 3 também posso cortar, né? Porque esses dois aqui sumiram. Então, isso vai subir para cá. Então, a gente corta também. Então, aqui o nosso volume é 4. Isso de uma pirâmide. Nós temos 4 pirâmides. Multiplica isso por 4. Então, isso vai dar 16. Isso é que a gente está retirando da figura completa. A figura completa, como é um paralelepípedo, é A vezes B vezes C. Então, 4 vezes 2 vezes o 3, que é a nossa altura. Então, isso vai dar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o volume da figura que a gente está procurando vai ser os 24 menos 16. Isso vai nos dar resposta 8, que é a correta. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 45 de 2017. Dá uma olhada nela aí. Bom, então ele está querendo aqui que a gente some os valores das arestas. Ou seja, a aresta onde há um encontro de dois lados, tá? Então nós vamos ter que achar os valores das arestas de cada uma aqui, ou dos lados, tá? Então aqui ele me diz que em B e em D nós temos triângulo, os lados isósceles. Então se esse lado é 5, esse lado aqui vai ter que ser 5 também. E aqui, como ele é isósceles em D, se esse lado é 7, esse lado é 7 também. Se a gente for fechar essa figura aqui, tá, o que vai acontecer? Esse 5 vai fechar junto com esse 5 aqui. Esses dois lados vão ficar iguais. E esse 6 vai ficar com esse 6. Assim como esse 3 e esse lado aqui, eles também vão se encaixar. Aqui tem que imaginar a figura se fechando e ver onde é que ela vai bater esses lados. E essa junção de lados, então, são as nossas arestas. E é isso que a gente vai somar. Só que cuidado que esse lado e esse lado, quando eles se juntam, formam uma aresta. Uma aresta de qual valor? Valor 3. Esse lado aqui vai se encontrar com esse. Então, ele vai formar uma aresta de tamanho 5. Esse lado com esse lado aqui se encontram, ele vai formar uma aresta 6. Aqui já tem dois lados se encontrando com o tamanho 7. Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Esses dois lados já estão juntos, já formaram uma aresta de tamanho 7. O mesmo vale para esse 5. Ó. Ele já está juntando dois lados de uma figura. Então, somando esses valores, nós vamos ter a soma das arestas. Então, aqui 3 mais 7 dá 10, 20, 27 mais 6, 33. Esse é o valor, a resposta correta da questão. Vamos para a próxima. Questão 47 de 2017. Vamos dar uma olhada aí nela. Bom, então aqui, por incrível que pareça, um problema bem simples, tá? Que quero saber o valor da aresta desse octaedro que está dentro da figura, tá? E é bem simples, olha só. Aqui, de repente, não vai ficar muito perfeito, mas se tiver na folha aí, tu consegue enxergar melhor. Se tu pegar desse ponto aqui desse lado, trazer uma linha para cá, e desse ponto aqui do meio dessa face frontal, e cruzar também uma linha para cá, ó, nós vamos ter aqui um triângulo, onde esse lado aqui, ó, ele, encontro desses dois lados, ele vai formar um
triângulo retângulo. Ok? Então, eu peguei essa figura e passei ela para cá. Eu quero descobrir o valor desse x aqui. Se eu sei que todo comprimento A é A, e esses pontos são o meio, isso aqui é A sobre 2, e aqui é A sobre 2. E agora, então, o que a gente faz? Pitágoras. Então, ó, aqui é a nossa hipotenusa. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a sobre 2 ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. Então, isso vai dar a ao quadrado sobre 4, né? Eleva os dois ao quadrado. E agora eu posso somar eles. A ao quadrado mais a ao quadrado, 2a ao quadrado. Embaixo, lembrando, fração com o mesmo denominador, ele se mantém. A gente não precisa fazer o MMC e nem soma os dois valores, ele é o mesmo. Então, vou tirar agora a raiz disso aqui. Ah, professor, eu quero simplificar. Não, não simplifica, porque vai ficar mais fácil de ver o que vai acontecer agora. Por exemplo, o A ao quadrado, ele consegue sair de dentro da raiz. Então, vai ficar somente o A. E a raiz vai ficar somente o 2 dentro. E aqui, raiz de 4 eu consigo resolver, que é 2. Com isso, eu achei o lado do nosso octaedro. Certo, pessoal? Vamos para mais uma questão. Questão 43 de 2018. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então, aqui ele está me dando que o diâmetro é 2 centímetros, logo o raio é metade, que é 1 centímetro. E o volume da esfera é 4πr3 sobre 3. Então, vamos substituir aqui 4π vezes 1 na terceira sobre 3. Isso vai dar 4π sobre 3, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, vezes 4, 4π. Feito isso, eu sei que são 3 esferas que estão sendo fundidas. Então, eu vou multiplicar isso por 3, que dá para cortar. Logo, isso aqui vai ficar 4π, o volume das 3 esferas fundidas. Quero montar uma nova esfera com esse valor. E eu quero saber qual é o novo raio. Então, no lugar do volume, a gente vai utilizar o 4π. O π e o π eu posso cortar. O 4 e o 4 também. Vai sobrar 1. E esse 3 vai passar multiplicando. Então, raio na terceira é igual a 3. Agora, basta retirar a raiz cúbica do 3. E essa é a nossa resposta correta. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 44 de 2018. Dá uma olhada nela aí. Bom, ele está dizendo então que nesse cilindro, a nossa altura aqui depois da chuva aumentou 25 centímetros. Bom, como ele está querendo a nossa resposta em metros, tu vai ter que transformar isso aqui para metro. Centímetro para metro, direto, tu pode dividir por 100, que dá 0,25 metros. E com isso a gente calcula agora o volume. Volume é o quê? Área da base vezes a altura. A nossa base é circular, então é πr ao quadrado vezes a altura. Então, π vezes 2 ao quadrado vezes 0,25. Isso vai dar 4 vezes 0,25 vezes π. 4 vezes 0,25 vai dar 1. Ou seja, nosso volume vale π. Mas ele está dizendo que com essa altura, esses π aqui, ele corresponde a 5% do valor dele cheio, desse cilindro. E eu quero saber quanto é 100%, que vai ser x. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 5x igual a 100π. Passa o 5 dividindo,
Isso vai nos dar que a capacidade total é de 20 π. E não se esqueça de trocar o π por 3,14. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Mas como nós temos um zero, significa que a nossa casa decimal tem que andar uma casa para a direita. Então isso vai dar 62,8. Ou seja, o valor mais próximo que nós temos aí nas respostas é o 63. Vamos em frente. Questão 45 de 2018. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então quer que a gente calcule a distância percorrida do A até o H, seguindo essa ordem. Sendo que nossa aresta vale 1, então vamos ver o seguinte. Do A até o B, essa primeira parte, ele vai andar, vou fazer aqui com caneta de outra cor, esse caminho aqui, que é 1. Aí ele vai para o C, que é esse caminho aqui. Bom, do B para o C, ele está andando na diagonal de um quadrado, onde a diagonal ela é dada por L raiz de 2. Como o nosso lado é 1, então nossa diagonal só pode ser raiz de 2. Então esse caminho vai ser mais raiz de 2. Depois ele está indo para o D, que é esse pedaço aqui. Então ele está andando mais 1. Depois ele vai para o E, esse tamanho aqui, que é 1. Do E ele vai para o F, que está aqui, ó. Então ele andou mais 1. Do F ele está indo para o G, então ó, diagonal, que nós já calculamos aqui, que é a raiz de 2. E do G ele vai para o H, que é mais 1. Agora nós temos quantos 1 aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas raízes de 2? 2. Então, essa é a nossa resposta final. Certo? Vamos para a próxima. Questão 41 de 2019. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então eu tenho um paralelepípedo e dentro dela nós temos uma pirâmide. Nós queremos ver a razão entre a pirâmide e o paralelepípedo. Então, o volume da pirâmide ela é dado por área da base vezes altura, dividido por 3. Enquanto o volume da pirâmide, do paralelepípedo, A vezes B vezes C. Bom, vamos ver o AB, que é a área da base. A base está aqui em cima, uma pirâmide está de cabeça para baixo. Então, nós vamos ter A vezes o B, dividido por 2. Né? Base vezes altura dividido por 2, vezes a altura do sólido dividido por 3, ABC. Então, vamos ver aqui. Nossa base é o A e a altura é o B. Então, A vezes B, vezes a altura do objeto, que é C. Tudo isso dividido por 2, ou só aqui, né? A gente pode botar aqui. Dividido por 3, A vezes B vezes C. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Vou colocar o 1 aqui embaixo do 3, né? Que nós estamos com essa fração principal aqui, ó, que está aqui. Então, a gente mantém a primeira e inverte a segunda. Se é 3 sobre 1, vai ficar 1/3 sobre o ABC. Então, ó, ABC eu posso cortar com ABC aqui. Então, isso vai ficar 1 sobre 6, que é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima. Questão 42 de 2019. Bom, está dizendo então que essa figura ela vai circular sobre o R, tá? Vai rotacionar sobre, formando um cilindro. Onde essa parte aqui do meio é oca, então significa que eu vou retirar esse pedaço aqui. Então, nós temos que calcular o cilindro maior e descontar do cilindro menor. Maior contando toda essa parte e o menor saindo dessa partezinha aqui. Mas uma coisa que nós não temos a altura
dessa peça. Mas eu consigo, por Pitágoras, descobrir qual é o valor da altura, porque eu tenho esse valor, ó. Esse pedacinho é 2 e isso tudo é 5. Então, se aqui é 2, para formar o 5, esse pedaço é 3. Então, aqui eu tenho x. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso vai nos dar 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 igual a x ao quadrado mais 9. Passa o mais 9 para o outro lado, vai ficar negativo. Isso vai dar 16. E agora tu tira a raiz do 16. Então, isso vai nos dar 4. Então, aqui a altura da figura vai ser 4. Agora, vamos calcular os dois volumes. Volume, a gente sabe que é área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, a gente sabe que é πr ao quadrado vezes a altura. Então, vamos ver do maior, que nesse caso é o 5. Então, 5 ao quadrado vezes 4. Isso vai nos dar 25 vezes 4. Logo, o volume aqui vai ser de 100 π. E o menor é o que nós vamos retirar o do raio 2 aqui. Então, mesma coisa, área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h. Então, π vezes 2 ao quadrado vezes 4. Isso vai dar 4 vezes 4, que dá 16 π. Então, o volume da nossa figura vai ser o 100 π menos 16 π, o que nos dá como resposta 84 π. Certo? Vamos para a próxima. Questão 43 de 2019. Dá uma olhada nela aí. Bom, então nessa questão eu quero descobrir a distância do ponto A até o ponto P. Nós podemos fazer isso traçando retas para fechar um triângulo retângulo. Então, por exemplo, eu posso trazer aqui como tendo a altura e esse pedacinho aqui. Ó. O que vai acontecer? Vão surgir alguns valores já aqui dentro. Por exemplo, eu sei que a minha aresta é 2 e isso é um cubo, então a altura ela só pode ser 2 também, aqui. Só que aqui eu tenho a diagonal de um cubo, de um quadrado, e eu preciso calcular ele primeiro. Eu sei que a diagonal é L raiz de 2. Se o nosso lado é 2, então 2 raiz de 2. Só que a diagonal é toda, de fora a fora. E eu quero somente a metade, que é onde está passando a nossa altura. Então a gente divide por 2. Então isso aqui vai ser raiz de 2. E agora eu consigo achar o valor do x ali, que é a distância entre o A e o P, por Pitágoras, sabendo que aqui é um ângulo de 90 graus. Então isso aqui é a nossa hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aqui eu posso cortar a raiz. Isso vai nos dar 2. Então, vai virar 6. Basta agora tirar a raiz de 6, que é a nossa resposta final. Certo? Vamos tocar-lhe ficha. Questão 44 de 2019. Dá uma olhada nela aí. Bom, ele está dizendo então que as alturas dos dois prismas são iguais e que o volume deles também são iguais. E ele quer a razão H sobre T, sendo H a aresta da base do hexágono e T a aresta do prisma triangular. Então vamos ver aqui. O volume ele é dado sempre por área da base vezes a altura. E aqui também, área da base vezes a altura. Como as alturas são iguais, a gente pode aqui esquecer elas. Bom, área da base é um hexágono, ele é dado por 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aqui ele é triangular, então L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Aqui a raiz de 3 pode cortar e o 4 também. Os L's não, porque eles são os lados de cada uma das figuras. Então, dessa aqui nós temos h ao quadrado e dessa aqui nós temos o t ao quadrado. Ok? E eu quero ter h sobre t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 6 para esse lado aqui. E agora eu vou passar o t ao quadrado para esse lado aqui. Então, nós vamos ter h ao quadrado sobre t ao quadrado igual a 1 sexto. Né? Algum número tem que aparecer aqui em cima. Esse h ao quadrado e t ao quadrado, eu posso escrever os dois juntos elevado ao quadrado. E agora passa o quadrado para o outro lado, nós vamos ter raiz de 1 sexto. Raiz de 1 é 1. Raiz de 6 permanece. Nesse caso, ele não racionalizou. Ele deixou a resposta desse jeito mesmo, que é a resposta correta, ok? Vamos para as questões de 2020. Questão 32, vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então eu estou querendo saber a área desse triângulo aqui. Então, a área de um triângulo, ele é dado sempre por base vezes altura dividido por 2. Sempre não tirando o equilátero. E o que a gente precisa aqui que está nos faltando é a altura desse triângulo aqui, que é o que a gente precisa. Mas para isso eu posso fechar aqui, ó, um triângulo retângulo, onde eu posso calcular a minha hipotenusa, nesse caso que eu vou chamar de x, que é a altura desse nosso triângulo. Então eu sei, ó, o lado é 4, né? A aresta é 4, então aqui é 4, e a altura também é 4. Falta achar o valor do x. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai dar 16 mais 16, que vai dar 32. Agora, tira a raiz do 32. Bom, 32 não tem raiz, então a gente tem que fatorar ele aqui. Então, divide por 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Junta de 2 em 2. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. O que tem ao quadrado vem para fora, 1 vai ficar lá dentro. Então, nosso x aqui é 4 raiz de 2. Agora, a gente vai para a fórmula da área. Base é o 4. A altura que a gente calculou, 4 raiz de 2. Tudo isso sobre 2. Isso vai dar, posso cortar aqui, ó, por exemplo. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, nossa área é 8 raiz de 2, sendo a resposta correta. Certo? Vamos lá. Questão 33. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, ele está pedindo a razão do volume dos 3 tetraedros que nós temos na figura em relação ao volume do cubo. Então, vamos imaginar assim, já que nós temos pontos médios aqui, para facilitar a conta, vamos dizer que a aresta vale 2, logo a metade aqui vai valer 1. Esse tetraedro também é uma pirâmide, tá? Então, se é um cubo, ele tem os lados igual a 2. Então, o volume do cubo vai ser a aresta elevada ao terceira. Então, 2 na terceira, que vai nos dar 8, né? 2 vezes 2 vezes 2. O volume da pirâmide é área da base vezes a altura. Nesse caso, a área da base é um triângulo retângulo.
Então, é base vezes altura dividido por 2. Esqueci aqui, botar o 3. Vezes a altura da figura, tudo dividido por 3. Então, o seguinte. Base é a metade, que é 1. E a altura também é 1. 1 vezes 1. Tudo isso sobre 2. Vezes a altura do nosso objeto aqui, que é 2. Dividido por 3. Aqui, ó, corta os 2. Então, o volume de uma pirâmide é 1/3. Só como são 3, a gente multiplica isso por 3, que vai cortar aqui. Então, isso vai dar 1. Como é que é o volume da pirâmide em relação ao cubo, a razão, isso vai ser 1/8, que é a nossa resposta correta. Certo? Questão 34. Eu tenho, então vou formar dois sólidos de revolução e quero fazer a razão entre eles. O primeiro sólido, que é o P, é quando ele gira em torno do eixo X, tá? Que está aqui. Para isso, eu vou então calcular o volume. Nesse caso aqui, o que está tendo variação, que eu vou ter que retirar esse pedacinho daqui de dentro, é a altura. Normalmente a gente faz isso com o raio. Mas a gente pode fazer também para a altura. Então, nós vamos ter o que aqui para o sólido P, tá? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura menos a altura, já que eu estou que descontar essa parte aqui de dentro, tá? Tudo isso sobre 3, porque isso aqui vai virar um cone. Então, nós vamos ter π vezes o raio, que é 6, ao quadrado, vezes a diferença, ó, 4, que é a altura maior, e 2, que é a altura da figura menor. Tudo isso sobre 3. Isso aqui vai dar 36. Aqui vai dar 2. Tudo isso sobre 3. Eu posso simplificar aqui, que vai dar 12. Então, nós vamos ter aqui no final 24π. Isso para o P. O Q é quando ele faz a rotação sobre o eixo Y. O que vai nos mudar aqui é o raio. Eu estou tirando essa partezinha de dentro. Então, a gente utiliza essa fórmula aqui. Π vezes o raio maior, que é esse aqui, que é 4, menos o raio menor, que é 2. Vezes a altura, que é 6. Tudo isso sobre 3. Eu posso cortar aqui já para simplificar. Então, nós vamos ter aqui no que? Π vezes 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4, vezes 2. Então, nós vamos ter aqui 12π vezes 2. Isso vai nos dar 24π. Como é que é a razão? P sobre Q. Então, vai ser 24π sobre 24π. Π, 24 dividido por 24, isso dá 1, que é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima.